Olá, gestores e gestoras escolares, sejam bem-vindos para mais um Palavra Jurídica, onde você pergunta e eu respondo, eu tiro as dúvidas que estão acontecendo na prática aí na sua escola. E a dúvida hoje é sobre responsabilidade civil da escola em casos de acidente. Que medo, que frio na barriga que isso dá, mas nós sabemos que dentro das escolas isso pode acontecer, né? E aí, olha só um caso que aconteceu numa escola privada que a gente presta assessoria. Olha lá. Durante o recreio, uma aluna escorregou e fraturou o braço. Os pais da aluna notificam a escola e indicam a intenção de buscar reparação por danos morais e materiais. Qual é a responsabilidade civil da escola neste incidente? Essa seria a primeira pergunta. E ele continua, quais são os parâmetros legais para determinar a culpa ou negligência da instituição? E quais medidas a escola deve adotar para mitigar sua responsabilidade e prestar assistência adequada? Bom, gente, uma coisa importante, né? As escolas, elas possuem responsabilidade objetiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Eu já vou te explicar isso, né? Ou seja, ela assume o risco pelo próprio negócio, tá? Então, a responsabilidade da escola, ela é sempre objetiva, essa é a regra, tá? E quais são as leis que vão trabalhar sobre o tema? Você tem lá o Código Civil, né? Artigo 927, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, a gente vai falar sobre eles, tá? Essas duas leis aí, elas já explicam detalhadamente sobre essa responsabilidade objetiva da escola, né? E vamos esmiuçar para explicar melhor sobre isso. Olha lá, ó. A responsabilidade civil é, em regra, objetiva, conforme o artigo 927 do Código Civil, combinado com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tá? O que que isso significa? Significa que, independentemente de culpa, a escola é responsável por zelar pela segurança e integridade física dos seus alunos, enquanto esses alunos estão sob a sua tutela, sob a sua custódia, tá certo? Então, o que cabe avaliar é o nexo causal entre a omissão ou a falha que gerou o dano ocorrido, tá certo? Mas a escola é responsável por zelar por aquela criança ou por aquele adolescente que esteja sob a tutela dela, né? Bom, aí vamos lá. Possibilidades. Se o acidente foi causado por negligência, como falta de manutenção da infraestrutura, exemplo, um piso molhado, um piso escorregadio, tá? A maior chance dessa culpa é cair sobre a escola de uma forma direta, tá certo? No entanto, se o acidente ocorreu por fatores alheios ao controle da instituição, como o comportamento imprevisível do próprio aluno, onde ele ficou em pé em cima de um escorrega, por exemplo, onde ele desobedeceu uma ordem para não passar, né? É possível afastar essa responsabilidade provando que os cuidados adequados foram tomados. O piso está escorregadio? Tá lá, uma placa gigante em pé fluorescente de preferência explicando, não passe, piso escorregadio, piso molhado, atenção, né? Isso é importante que a escola esteja com essas sinalizações todas em dia, todas direitinho, tá? Tudo bem, já vimos que a responsabilidade ela é objetiva, ou seja, é difícil tirar essa culpa, a não ser que a escola realmente tome todas as providências necessárias. E a pergunta que você, gestor, você, gestora, está fazendo é, caramba, Luiz, se a responsabilidade é objetiva, como é que eu vou prevenir esse tipo de acidente? E aí, tá lá, as medidas recomendadas para que você não caia numa situação como essa, tá? Primeira medida, caiu, machucou, não omita, não esconda. Preste logo os primeiros socorros e avisa a família imediatamente. Não esconda aquilo que aconteceu. Seja sempre verdadeiro. Diga a verdade para o pai. Explique o que aconteceu. Explique o que a escola fez para cuidar daquele aluno nos primeiros socorros. Mas não guarde a informação para pensar o que vai fazer.
tem que comunicar à família de forma imediata, tá certo? Registra o acidente, né, o incidente que aconteceu ali, exatamente explicando os detalhes. Ele estava sentado no banco, fez a cadeira de balanço, a cadeira foi para trás, e aí ele caiu, acabou caindo por cima do braço, né? Onde foi? Ah, foi no pátio, na hora do intervalo. Que horas foi isso? Ah, foi 3h15, eu estou avisando a senhora aí nas 3h17, olha só como é que você foi rápido. Em 2 minutos você já mencionou tudo aquilo que aconteceu, tá certo? Bom, analisa novamente as condições de instalações e os protocolos de segurança. Veja se foi sinalizado, veja se ele foi orientado, se chegou alguém para falar para ele que não era para fazer a cadeira de balanço, né? Tem que ter sempre alguém ali para dar as orientações para os alunos. A gente sabe que não é fácil, né? São, às vezes, 30 alunos no recreio, 40 alunos no recreio, e muitas vezes tem 2 inspetores para tomar conta dessa galera, e obviamente que isso pode acontecer. Mas é importante a escola estar sempre atenta, estar sempre preocupada com o nível de segurança. Tem os protocolos de segurança daquilo que pode e aquilo que não pode fazer. Tudo bem? Bom, outra coisa muito importante, olha lá, ó, acionar o seguro escolar. Se o aluno luxou o braço, fraturou o braço, está com essa suspeita, o seguro escolar do aluno, isso é uma garantia que a escola tem, leva na clínica mais próxima com esse convênio desse seguro escolar, que o seguro escolar vai cobrir. Gente, é muito importante que a escola faça um seguro escolar para cada um de seus alunos. Não é uma coisa tão cara, custa R$10 no máximo aí, né? Dependendo do seguro, custa em torno de R$10 por aluno, e obviamente você pode já, quando for previsionar a anuidade, já coloca aí mais 10 vezes 12 meses, que é por mês isso aí, pronto, o seu aluno está garantido por mais R$120 na anuidade. Ou seja, você fica tranquilo se você tem esse seguro escolar para cada aluno. Você já minimiza bastante o dano que a escola possa vir a sofrer, tá certo? E, obviamente, tenha sempre um advogado especialista em educação, um advogado que entende o dia a dia da escola, que esteja vivendo a escola. A escola é muito particular. A escola, ela trabalha com o direito, com as leis, de forma interdisciplinar. Dentro de uma escola você tem direito do consumidor, direito do trabalho, tem Estatuto da Criança e Adolescente, leis, diretrizes e bases, são muitas leis envolvidas. Então, é importante que vocês tenham um especialista nessa área. Com um especialista, a sua escola fica mais segura, você fica mais tranquilo, e aí você consegue desenvolver um trabalho de excelência, tá certo? Esse aqui foi mais um Palavra Jurídica. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.